estudante do 9º ano, como é que você está? Como é que está a sua família? Tudo bem? Hoje começando a aula de língua portuguesa, professor Wagner, aqui mais uma vez, para trabalhar conteúdos relativos à disciplina de língua portuguesa e, para ser mais específico, relativos à compreensão leitora. Aqui estão os materiais, caderno ou folhas para anotação, lápis, borracha, caneta e apontador e também um dicionário. Vou deixar aquele tempinho necessário para que você separe, deixe tudo certinho, preparado aí para a gente começar a aula. Ok? Já retorno. Antes de começarmos a aula, você precisa marcar a data de hoje, escreve a data aí certinho, anote o número da aula e também a disciplina, língua portuguesa, ok? Então vamos para o início da nossa aula. Pequenos detalhes, segunda semana da compreensão leitora. Tivemos lá atrás a primeira semana, nós vamos agora dar início então aí à segunda semana. Pequenos detalhes que fazem toda a diferença. De olho nos textos. Então vamos analisar aí alguns textos para deles extrairmos algumas informações que são relevantes. Antes de começarmos a aula, vamos verificar o que nós vimos. Então, na aula passada eu trabalhei com vocês um poema do poeta Olavo Bilac, o poeta parnasiano Olavo Bilac. Eu trouxe também a biografia dele, nós lemos a biografia. Eu elaborei algumas questões sobre esse poema do Olavo Bilac, em língua portuguesa, que é um soneto, na verdade, que fala sobre a origem da língua portuguesa, e em que ele vai tecendo ali uma série de considerações acerca do nosso idioma. Também elaborei alguns exercícios que foram trabalhados nessa aula, ok? Então vamos partir para a aula de hoje. O que nós veremos nessa aula? Antes de fazer isso, vocês vão ter aí acesso aí às imagens relativas aos cartões resposta. Então, ali 5 tipos de cartões resposta, e nós trabalharemos com aquele do meio ali, que já está marcado. Certo? Então, na aula de hoje, vamos trabalhar a compreensão leitora e os elementos da narrativa. Os elementos da narrativa, que é um conteúdo aí recorrente, que já foi trabalhado inclusive numa das minhas aulas e que será trazido novamente aí à baila, certo? Texto que narra as ações de personagens em determinado tempo e espaço, Esse é o texto narrativo. O texto narrativo é aquele que narra uma história através da sequência de fatos. A sucessão de acontecimentos é contada por um narrador que apresenta os principais elementos da narração. A estrutura básica de um texto narrativo é formada pela introdução, pelo desenvolvimento e pela conclusão, ou seja, ele tem começo, meio e fim. Isso não é necessariamente uma regra. Geralmente o texto narrativo tem começo, meio e fim, mas acontece de muitas vezes ele não ter ali um final definido, ok? Então vamos para uma crônica aqui que eu trouxe para vocês, para nós começarmos a trabalhar com o texto narrativo. Já faz tempo que eu tenho trabalhado esse gênero textual, que é um gênero bastante extenso, bastante diverso, portanto permite que ele seja trabalhado aí por várias aulas. Essa crônica é do Sérgio Porto, também conhecido como Stanislau Ponte Preta, aliás, mais conhecido como
Stanislau Ponte Preta. Vamos lê-la. As senhoras chegavam primeiro porque vinham diretas da missa para o café da manhã. Assim era que, mal davam as 10, se tanto, vinham chegando de conversa, abancando-se na grande mesa do caramanchão. Naquele tempo, pecava-se menos, mas nem por isso elas se descuidavam. Iam em jejum para a missa, confessavam lá os seus pequeninos pecados, comungavam e depois vinham para o café. Daí chegarem mais cedo. Os homens, sempre mais dispostos ao pecado, já não se cuidavam tanto, ou antes, cuidavam mais do corpo do que da alma. Iam para a praia, para o banho de sol, os mergulhos, o jogo de bola. Só chegavam mesmo e invariavelmente atrasados na hora do almoço. Vinham ainda úmidos do mar e passavam a correr pelo lado da casa, rumo ao grande banheiro dos fundos, para lavar o sal, refrescarem-se no chuveiro frio, excelente chuveiro, que só começou a negar água do prefeito Henrique Dodsworth para cá. O casarão, aí por volta das 2 horas, estava apinhado. Primos, primas, tios, tias, tias-avós e netos, pais e filhos, todos na expectativa, aguardando aquela que seria mais uma obra mestra da lustrosa negra Eulália. Os homens beliscavam pinga, as mulheres falando, contando casos, sempre com muito assunto. Quem as ouvisse não diria que estiveram juntas no domingo anterior, nem imaginaria que estariam juntas no domingo seguinte. As moças, geralmente, na varanda da frente, cochichando bobagens. Os rapazes no jardim, se mostrando. E a meninada, mais afoita, rondando a cozinha, a roubar pastéis, se fosse o caso de domingo de pastéis. De repente, aquilo que vovô chamava de ouviram do Ipiranga as margens plácidas, era o grito de Eulália, que passava da copa para o caramanchão, sobraçando uma fumegante tigela, primeiro e único aviso de que o almoço estava servido. E então, todos se misturavam para a distribuição de lugares, ocasião em que pais repreendiam filhos, primos obsequiavam primas e o barulho crescia com o arrastar de cadeiras, só terminando com o início da farta distribuição de calorias. Impossível descrever os pratos nascidos da imaginação da gorda e simpática negra Eulália. Hoje faltam-me palavras, mas naquele tempo nunca me faltou apetite. Nem a mim, nem a ninguém na mesa, onde todos comiam a conversar em altas vozes, regando o repasto com cerveja e guaraná, distribuídos por ordem de idade. Havia sempre um adulto que preferia guaraná, havia sempre uma criança teimando em tomar cerveja. Um olhar repreensivo do pai e aderia logo ao refresco, esquecido da vontade. Mauricinho não conversava, mas em compensação comia mais do que os outros. Moças e rapazes, muitas vezes, dispensavam a sobremesa, na ânsia de não chegarem atrasados na sessão dos cinemas, que eram 2 e, tal como no poema de Drummond, deixavam sempre dúvidas na escolha. A tarde descia mais calma sobre nossas cabeças, naqueles longos domingos de Copacabana. O mormaço da varanda envolvia tudo. Entrava pela sala onde alguns ouviam o futebol pelo rádio, um futebol mais disputado, porque amador, irradiado por locutores menos frenéticos. Lá, nos fundos, os bem-aventurados dormiam em redes. Era grande a família e poucas as redes. Daí o revezamento tácito de todos os domingos, que ninguém ousava infringir. E quando já era de noitinha, quando o último rapaz deixava sua namorada no portão de casa e vinha chegando de volta, então começavam as despedidas no jardim, com promessas de encontros durante a semana, coisa que poucas vezes acontecia porque era nos domingos que nos reuníamos. Depois, quando éramos só nós, os de casa, a negra Eulália entrava mais uma vez em cena, com bolinhos, leite, biscoitos e café. Todos fazíamos aquele lanche antes de ir dormir. Aliás,
Todos não. Mauricinho sempre arranjava um jeito de jantar o que sobrara do almoço. Então aí está a crônica, né, do Stanislau Ponte Preta, cuja biografia será lida agora. Acompanhem comigo a leitura da biografia deste cronista, jornalista, escritor, enfim, desse importante autor da nossa língua. Stanislau Ponte Preta, 1923-1968, pseudônimo de Sérgio Porto, foi um escritor, cronista, jornalista e radialista brasileiro. Marcou presença na literatura nacional com a publicação de livros de paródia e humor, com crônicas satíricas e corrosivas, e com a criação de diversos personagens, entre eles a velha contrabandista e tia Zulmira. Stanislau Ponte Preta nasceu no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, no dia 11 de janeiro de 1923. Filho de Américo Pereira da Silva Porto e de Dulce Julieta Rangel Porto, foi registrado com o nome de Sérgio Marcos Rangel Porto. Foi uma criança alegre e despertou cedo sua vocação para o humor e desenvolveu a arte de dar apelidos e fazer imitações. Sérgio Porto ingressou na Faculdade de Arquitetura até o 3º ano, quando abandonou o curso para começar a trabalhar no Banco do Brasil, em 1942, onde permaneceu durante 15 anos. Livros. Em 1958, lançou O Homem ao Lado, primeiro livro de crônicas de Sérgio Porto. Em 1961, publicou Tia Zulmira e Eu, o primeiro livro de Stanislau Ponte Preta, que reúne crônicas selecionadas de vários jornais e revistas. Ainda como Stanislau, publicou Primo, Altamirando e Elas, em 1962, Rosamundo e Outros, 1963, e A Casa Demolida, uma ampliação e reedição do livro O Homem ao Lado. Em 1966, Stanislau escreveu argumentos dos episódios do filme As Cariocas. Escreveu FEBEAPA, Festival de Besteira que Assola o País, crônicas dedicadas, segundo o autor, aos abusos cometidos pela Redentora, nome que ele deu ao golpe militar de 1964. Em 1967, escreveu FEBEAPA número 2. Então aí é mais um trechinho da biografia do Stanislau Ponte Preta. Em 1968, escreveu seu último livro, Na Terra do Crioulo Doido. Nesse mesmo ano, foi vítima de um envenenamento em seu café no intervalo do show do Crioulo Doido, apresentado no Teatro Ginásio, baseado no sucesso do Samba do Crioulo Doido, uma sátira aos enredos das escolas de samba do Rio de Janeiro. Logo após o incidente, teve seu terceiro infarte. Stanislau Ponte Preta faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de setembro de 1968. Aí, infelizmente, né, esse escritor teve um final trágico. Bom, agora é com você. A primeira questão que eu trouxe é a seguinte. A partir da análise do que foi mencionado anteriormente no texto, é possível perceber que antes dos verbos em destaque foram omitidas as palavras. Então vamos ali ao excerto, ali, ao fragmento. As senhoras chegavam primeiro porque vinham diretas da missa para o café da manhã. Assim era que, mal davam as 10, se tanto, vinham chegando de conversa, abancando-se na grande mesa do caramanchão. Então, quais palavras foram omitidas antes daqueles verbos que ali estão destacados? Né? Os dois verbos iguais, né? Vinham e vinham. Você vai analisar as 4 alternativas e vai escolher aquela que tem a resposta correta. Alternativa A, as horas. B, as senhoras. C, as pessoas em geral. E D, elas, sem se saber exatamente quem. Então escolha a alternativa correta e eu já retorno com a correção.
Então vamos descobrir ali quais são as palavras, né? O que vem antes dos verbos. As senhoras, né? Percebe-se que elas foram mencionadas, né? Essas palavras foram mencionadas anteriormente, e não há necessidade de mencioná-las novamente, né? Percebam, as senhoras chegavam primeiro porque vinham diretas da missa para o café da manhã. Assim era que maldavam às 10 e tanto as senhoras vinham chegando. Então não é necessário repetir. Então por elipse ali percebe-se que o verbo vinham tem como sujeito as senhoras. Percebeu, né? Acho que essa aí você conseguiu acertar sem grandes dificuldades. Só um adendo que eu quero fazer aqui, pode ter causado estranhamento a palavra, o advérbio que foi usado ali. As senhoras chegavam primeiro porque vinham diretas da missa. Como a crônica é um gênero textual que geralmente tem pouca ligação com uma maior formalidade, por assim dizer, ou seja, é um texto mais informal. Então o autor optou por usar diretas e não diretamente, o que seria talvez aí mais comum, ok? É só por isso mesmo, porque é um texto pertencente aí a um universo mais informal. Então vamos para a próxima questão, a questão de número 2 ali. Então, o pronome oblíquo em destaque refere-se, alternativa A, aos homens, B, às moças, C, às bobagens ou D, às mulheres. Então vamos localizá-lo ali no fragmento. Os homens beliscavam pinga, as mulheres falando, contando casos, sempre com muito assunto. Quem as ouvisse não diria que estiveram juntas no domingo anterior, nem imaginaria que estariam juntas no domingo seguinte. As moças, geralmente, na varanda da frente, cochichando bobagens. Os rapazes no jardim, se mostrando. E a meninada mais afoita, rondando a cozinha, a roubar pastéis, se fosse o caso de domingo de pastéis. Então ali o pronome oblíquo as, né, antes de as ouvisse, na terceira linha do fragmento, ele se refere a quais dessas expressões que estão ali, né, listadas nas alternativas. Então você vai ler novamente o fragmento, vai analisar alternativa por alternativa e vai escolher a resposta que você julga a correta. Agora é com você. Eu já volto. Chegou a hora da verdade. Vamos ver qual que é a resposta correta. Ali, ó. As mulheres. Então esse as, né, esse pronome oblíquo as, se refere às mulheres
para que você não precise repetir novamente as mulheres, você pode usar aí o pronome oblíquo. Ele é um recurso de coesão, né, muito útil para se utilizar no momento em que você vai aí produzir um texto, ok? Ficou claro ali, né? Quem ouvisse, as mulheres. Então esse as substitui as mulheres, certo? Então vamos dar prosseguimento às questões aqui. Agora a questão de número 3. Então vamos lá. A partir da leitura do fragmento, bem como do texto como um todo, é possível perceber um tom. Alternativa A, nostálgico e saudosista. B, essencialmente humorístico. C, de rejeição ao passado. Ou D, de crítica aos costumes antigos. Então nós temos ali o fragmento. Os homens beliscavam pinga, as mulheres falando, contando casos, sempre com muito assunto. Quem as ouvisse não diria que estiveram juntas no domingo anterior, nem imaginaria que estariam juntas no domingo seguinte. As moças, geralmente, na varanda da frente, cochichando bobagens, os rapazes no jardim se mostrando, e a meninada, mais afoita, rondando a cozinha, a roubar pastéis, se fosse o caso de domingo de pastéis. Então a gente tem aquela cena ali retratada na crônica. É bem legal, é bem interessante esse aspecto dessa crônica, né, em especial. Você, ao ouvir o texto, ao ler o texto, você consegue imaginar a cena, dá para ver as pessoas ali interagindo. Bom, então vamos lá. Qual que é o tom? O que se pode perceber nesse texto? Qual que é o tom, teor desse texto? Qual das alternativas aí tem esse tom? Escolha, então, aquela que você acha que é a correta, e eu já volto com a correção. Checar a resposta correta. Então, um tom nostálgico e saudosista, né? É possível perceber não só nesse fragmento, mas como em todo o texto, né? Essa espécie de saudade, essa saudade que ele sente desse passado em que a família se reunia aos domingos para todo mundo junto ali confraternizar. Isso ficou bastante evidente, que ele sente falta disso. Ok? Não pode ser a alternativa B, essencialmente humorístico, apesar de ter um quê bastante acentuado ali de humor, mas não é isso que prevalece na crônica e muito menos nesse fragmento aqui. Então não se pode dizer que ele é essencialmente humorístico. Certo? Então esse distrator aqui não pode ser tido como correto. E de rejeição ao passado, né? De maneira alguma, não há rejeição ao passado, muito pelo contrário, né? A própria alternativa A já diz que é o oposto disso. Há essa saudade, essa admiração, ele sente falta desse passado. E de crítica aos costumes antigos, também não. Ele não faz, em momento algum,
crítica aos costumes antigos. Ok? Então vamos dar prosseguimento. Agora eu quero falar com você sobre os elementos da narrativa. Então, geralmente, para se explicar, e é bem interessante essa dica que costuma funcionar, para você lembrar quais são os elementos da narrativa, lembre do pente, da palavra pente, certo? Professor, mas por que a palavra pente? Vamos verificar aqui, ó. Os elementos da narrativa são o pente. Note lá, ó. Pente, você tem na vertical, pente, e na horizontal, cada elemento da narrativa. Ó. P, personagem, E, espaço, N, narrador, T, tempo e o E, enredo. Lembrou dos elementos da narrativa lá, de quais são? Daqui a pouco na sequência eu vou explicar novamente em que consiste cada um desses elementos da narrativa. Então lá, eu trouxe para vocês esse esqueminha aqui, que é bastante útil. Então, elementos da narrativa, quem são? Os textos narrativos são caracterizados pela exposição de uma sequência de fatos interligados que ocorrem em determinado espaço de tempo. Alguns itens são básicos na constituição desse tipo textual. Entre eles é possível citar narrador, enredo, tempo, personagens e espaço. Eles são chamados de elementos da narrativa. Então a gente tem lá o espaço, né? Pode ser um local físico ou psicológico, o espaço pode ser classificado em espaço fechado, quarto, sala, casa, hospital, escola, igreja, fazenda, etc. E em espaço aberto, cidade, país, vila, avenida, etc. Então é onde acontece a história, né? o espaço. O enredo também pode ser chamado de trama ou argumento. O enredo é o elemento da narrativa responsável por dar sequência aos fatos. É em torno dele que se desenvolvem todos os acontecimentos do texto. É o narrador, outro elemento crucial para o desenvolvimento da narrativa. É o narrador também conhecido como foco narrativo. Ele é o responsável por contar a história, porém, é importante lembrar de não confundi-lo com o autor do texto, uma vez que este pode representar e escrever sob a ótica de diferentes narradores, né? São entidades diferentes, né? O autor e o narrador. Personagens são elementos imprescindíveis em uma narrativa. Eles são as pessoas que estão presentes no enredo, desenvolvendo as ações. Podem ser reais, históricos, fictícios, real, ficcional, quando o personagem é real, mas suas características são fictícias. E o tempo. Todos os textos narrativos possuem como um de seus itens principais o tempo, que, em suma, determina o período em que a narrativa se passa. Ele pode ser classificado em cronológico, quando os acontecimentos são relatados sequencialmente, na ordem em que acontecem, ou ainda em psicológico, quando os fatos não seguem uma linearidade. Ou seja, o tempo está definido na mente dos personagens. Aí, os dois tipos de tempo, né, principais, cronológico e o psicológico. Ok? Então esses são os elementos da narrativa. Vamos dar prosseguimento. Então agora ao nosso questionário, a questão de número 4. Pode-se dizer que a motivação para o cronista criar um enredo da crônica Éramos Mais Unidos aos Domingos? Alternativa A. Foi a ideia de que a vida contemporânea é tão marcada pelo individualismo quanto a de antigamente. B. Foi a ideia de que a vida contemporânea é menos marcada pelo individualismo do que a de antigamente. C. Foi a saudade de uma época que passou, quando era comum se reunir em família aos domingos. Ou D. Foi a ideia de que o ser humano sempre prezou, em todas as épocas, pela vida em comunidade. Então, agora é com você. Escolha a alternativa correta e eu já retorno.
você acertou? Será que errou? Vamos verificar. Alternativa C foi a saudade de uma época que passou, quando era comum se reunir em família aos domingos. Então, provavelmente foi isso aí que motivou o Stanislau Ponte Preta a escrever essa bela crônica. Continuando, questão de número 5. O espaço em que se desenrola a narrativa é: alternativa A, o jardim; alternativa B, a varanda; alternativa C, a cozinha; ou D, o casarão. Então ali a gente tem um fragmento. O casarão, aí por volta das 2 horas, estava apinhado: primos, primas, tios, tias, tias-avós e netos, pais e filhos, todos na expectativa, aguardando aquela que seria mais uma obra mestra da lustrosa negra Eulália. Os homens beliscavam pinga, as mulheres falando, contando casos, sempre com muito assunto. Quem as ouvisse não diria que estiveram juntas no domingo anterior, nem imaginaria que estariam juntas no domingo seguinte. As moças, geralmente, na varanda da frente, cochichando bobagens, os rapazes no jardim se mostrando, e a meninada mais afoita rondando a cozinha a roubar pastéis, se fosse o caso de domingo de pastéis. Então, eu quero que você pense nesse fragmento e também que você lembre da história da crônica como um todo, para identificar qual que é o espaço dessa narrativa, para identificar o local em que a história acontece. Consegue fazer isso? Acredito que sim. Faça então e eu já retorno com a resposta correta. Fazer a correção. Essa também eu acredito que é bem tranquila, né? Então o espaço em que se passa essa história é o casarão, é ali que acontece esse encontro dominical, né, da família. Então está lá marcado ali, logo no início do fragmento, o casarão. Os outros espaços listados ali fazem parte desse espaço maior que é o casarão. Então o espaço mesmo onde tudo acontece é a residência ali deles. Dando continuidade à questão de número 6, a partir da análise do fragmento ao lado, que segue a mesma linha de toda a crônica, é possível perceber. Então lá, alternativa A, que o discurso é direto e indireto; B, que só há discurso indireto; C, que só há discurso direto; ou D, que o texto é predominantemente descritivo. Então ali está o fragmento. Os homens, sempre mais dispostos ao pecado, já não se cuidavam tanto, ou antes, cuidavam mais do corpo do que da alma. Iam para a praia, para o banho de sol, os mergulhos, o jogo de bola. Só chegavam mesmo e invariavelmente atrasados na hora do almoço. Vinham ainda úmidos do mar e passavam a correr pelo lado da casa, rumo ao grande banheiro dos fundos, para lavar o sal, refrescarem-se no chuveiro frio, excelente chuveiro, que só começou a negar a água do prefeito Henrique Dodsworth para cá. Então aí, qual que é o discurso, né, que nós temos ali? Qual o tipo de direto, indireto, só indireto, discurso direto somente, ou predomina a descrição naquele fragmento? Agora é com você. Escolha a alternativa que você julga correta e eu já retorno.
A correção, só há discurso indireto. Notou que só há fala do narrador ali? Não há fala direto do personagem? Apenas o narrador fala em todo o texto. Por isso que só há discurso indireto. Ok? Dando continuidade, a questão de número 7. Disse que protagonista é o personagem mais bem desenvolvido na história. Sob essa perspectiva, alternativa A, o vovô é protagonista. B, os filhos são protagonistas. C, Eulália é protagonista. Ou D, os pais são protagonistas. Então ali a gente tem um trechinho ali, um fragmento que você vai ler para identificar aí qual que é o protagonista. Na sequência, eu retorno com a resposta. A resposta correta é Eulália, né? Eulália é a protagonista. Perceba que ela é citada algumas vezes no fragmento e no próprio texto também ela aparece muitas vezes ali, né? Ela que é a personagem mais desenvolvida. Continuando a questão agora de número 8. De acordo com o fragmento ao lado, pode-se concluir que o tempo da narrativa é, alternativa A, cronológico, porque os acontecimentos são narrados sequencialmente na ordem em que acontecem. B, psicológico, porque os acontecimentos são narrados sequencialmente na ordem em que acontecem. C, psicológico, pois os fatos não seguem uma linearidade. Ou D, cronológico, pois os fatos não seguem uma linearidade. Então você vai ler ali o fragmento que está em destaque ao lado e vai escolher a alternativa que você julga ser a correta. Eu já retorno. A resposta correta é cronológico, né? Porque os acontecimentos são narrados sequencialmente na ordem que acontecem, né? Então está bem claro isso ali no fragmento. Questão de número 9. Em torno do enredo de Éramos Mais Felizes aos Domingos, se desenvolvem acontecimentos A, relacionados à expectativa de um futuro melhor em relação ao presente vivido pelo narrador,
B. Relacionados ao presente e à vida adulta do narrador. C. Referentes à lembrança de como eram as reuniões diárias da família do narrador. E D. Referentes a como corriam as reuniões dominicais da família do narrador. Então eu deixei mais um fragmento para você ler e escolher a resposta que você acha que é a correta. Eu já retorno com a correção. Então vamos à resposta correta. Alternativa D, referentes a como ocorriam as reuniões dominicais da família do narrador, né? O texto é basicamente sobre isso, ele vai descrevendo essa reunião, essas reuniões que aconteciam aos domingos. E agora, para finalizar a última questão de número 10, o fragmento evidencia um narrador. Então ali, A, na primeira pessoa do plural, B, na terceira pessoa do plural, C, na primeira pessoa do singular, ou D, na terceira pessoa do singular. Lembrando aí que o narrador em primeira pessoa é o narrador que narra e participa da história como personagem, e o narrador em terceira pessoa é aquele que apenas observa e conta a história. É o chamado narrador observador. Qual que é o narrador que nós temos ali? Escolha a resposta e eu já retorno com a correção. Resposta correta, na primeira pessoa do plural, né? Vejam lá, quando éramos, nós éramos, então a primeira do plural. Esse que é o tipo de narrador que nós temos ali, ok? Então chegamos ao final da aula, ali o gabarito para você conferir a alternativa correta de cada questão. E cuide-se, até a próxima aula. Um grande abraço. Tchau.